O milionário negro descobre que 2 filhos que criou por 15 anos são herdeiros inesperados. Foi numa tarde abafada, à beira daquela mansão imensa de vidro e mar, que Marcos recebeu a notícia que virou sua vida de cabeça para baixo. Alex e Léo, os gêmeos que ele adotou e criou, com todo amor e suor, tinham acabado de ganhar um destino que ninguém poderia imaginar. Tudo surgiu do nada, um telegrama enviado no silêncio que cortava o ar. O amigo de infância de Marcos, André, um sujeito misterioso e distante, tinha morrido de repente, num acidente estranho. No meio do caos da notícia, um envelope velho, amarelecido pelo tempo e fechado com um selo de cera, apareceu entre os pertences de André. Quando Marcos abriu aquele papel amarrotado na sala de estar, o coração disparou. Ali estava escrito, com uma letra tremida e quase legível, algo que parecia quase inacreditável. Alex e Léo não eram apenas os filhos adotivos dele, eram também herdeiros de uma fortuna escondida, saída de um P. A mansão, que sempre foi o castelo daquela família moderna e cheia de sonhos, parecia agora um palco de mistérios e promessas enigmáticas. Enquanto isso, Alex e Léo, jovens que sempre viveram numa bolha de amor simples e ritmo calmo, se viam repentinamente catapultados para um universo de luxo que não compreenderam direito. Roupas caras, festas estranhas, olhares curiosos. O brilho do dinheiro nunca parecia tão frio. Eles tentavam se encaixar naquele novo mundo estranho. E cada passo parecia uma mentira que pesava no peito. No meio desse turbilhão, Marcos sentia um nó firme no estômago. Como explicar para os meninos que, apesar de tudo, os valores que ele cultivou durante 15 anos, honestidade, luta, amor, não precisavam se perder naquele mar de riqueza recém-descoberta? Era um conflito brutal, a gratidão por esse mar de possibilidades que surgia, enfrentando o medo de que tudo aquilo pudesse desvirtuar os caminhos de Alex e Léo. E não parou por aí. A notícia como uma febre. A sociedade, sempre pronta para julgar, sussurrava segredos e acusações veladas, enquanto Marcos lutava para juntar os pedaços, proteger os filhos e marcar seu território. Mas no silêncio da noite, quando ele olhava para Alex e Léo, sentiu uma verdade clara que não cabia no silêncio. Não era a fortuna, não era o poder nem a fama. O que importava era o amor bruto, a aceitação sincera e o laço inquebrável de família. Porém, quando parecia que estava começando a se organizar, o testamento revelou uma última peça escondida, uma cláusula inesperada que poderia virar tudo de ponta cabeça de novo. Um segredo tão profundo que, se autenticar verdadeiro, poderia mudar para sempre a estrutura dessa vida que Marcos batalhou para construir. Era mais que dinheiro, era uma chave para um mistério ainda maior. Marcos olhou para o mar lá fora, sentindo o vento gelado bater no rosto. O que ele faria agora? Como protegeria os meninos? E o que aquele novo segredo ainda guardava? O jogo acabara de... Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marcos olhou para o mar, perdido em pensamentos. O peso do testamento ainda pulsava em sua mão, enquanto engrenagens de preocupação giravam em sua mente. E então, como um raio cortando a noite, tudo mudou. Um estrondo ecoou pela mansão, um som violento que fez as paredes vibrarem. O coração dele disparou. Marcos, a voz de Alex cortou o ar, cheia de desespero. Ele virou-se rapidamente e correu em direção ao som. No hall de entrada, Léo estava de pé, paralisado, o rosto empalidecido. Aos pés dele, a porta estava escancarada, e a brisa de fora levou um rastro de folhas secas que dançavam como fantasmas. Marcos seguiu a direção do olhar do filho e viu algo que desestabilizou seu mundo. Um homem vestindo um sobretudo escuro, sua expressão impassível,
segurando uma arma pesada. O coração de Marcos afundou. Quem é você? O que quer? Marcos gritou, a voz trêmula de medo. O desconhecido não respondeu. Em vez disso, levantou a arma e apontou para os gêmeos. O sangue de Marcos ferveu. Ele se lançou na frente de Alex e Léo, as mãos levantadas. Não faça isso. Eles não têm nada a ver com isso. Você é o responsável, Marcos. É você quem precisa pagar por tudo. A voz do homem era fria e uma risada sombria escapou de seus lábios. Marcos congelou com a revelação. Pagar? Do que você está falando? O que você quer? Uma herança escondida. Você e os meninos estão no meio de algo muito maior do que imagina. E André? André sabia. Ele te deixou a chave, não deixou? O homem disparou de repente e um barulho ensurdecedor ecoou. Um vidro se estilhaçou e o tempo pareceu parar. A adrenalina tomou conta. Marcos viu a expressão de Alex mudar de confusão para terror. Tudo parecia estar desmoronando. Vamos, pro fundo da casa! Marcos gritou, puxando os filhos atrás de si. Correndo, ele sentiu o batimento acelerado do próprio coração. Os ecos dos gritos da sociedade que antes os rodeavam, agora eram apenas um murmúrio distante. A única coisa que importava era proteger os gêmeos. Mas de repente, o homem surgiu na frente deles. Vocês não podem escapar. Eu sei o que tem. Eu sei o que ambos são. Marcos parou em choque. O que você quer dizer? O que está enterrado. O que é de verdade. E que não está apenas na herança de André. Ele fez uma pausa, um sorriso sinistro se formando. Vocês não são apenas herdeiros. Vocês são a família que André nunca mencionou. E a herança é uma maldição. As palavras do homem bateram como um soco no estômago de Marcos. Ele olhou para os gêmeos, buscando qualquer sinal de que aquilo não era verdade. Cada fração de segundo parecia prolongado. Não, isso não pode ser verdade. Os olhos de Alex estavam arregalados, cheios de perguntas não ditas. Leo, angustiado, estava quase em choque. Pai, o que está acontecendo? É hora de você descobrir quem realmente são, o homem sussurrou, como se tivesse revelado um segredo há muito guardado. Antes que Marcos pudesse reagir, um grito cortou o ar. Era uma voz familiar, uma voz que ele não ouvia há anos. Marcos! Ele virou-se, o sangue gelando em suas veias. E ali, na entrada da sala, estava Juliana, sua ex-esposa, que ele pensava ter perdido para sempre. Você não deveria estar aqui, ele sussurrou, tremendo. O que está acontecendo? O que você fez? A expressão dela era uma mistura de fúria e medo. E em questão de segundos, tudo se desfez em caos. O homem com a arma, os gêmeos confusos, Juliana ao seu lado. Era como se a vida que Marcos lutara para proteger agora estivesse se esvaindo entre seus dedos. A herança, a verdade, a conexão secreta, tudo interligado em um emaranhado de dor e revelações inesperadas. O que era aquela maldição? E o que Juliana realmente sabia? Marcos olhou para cada rosto ao seu redor, o peso do passado se tornando insuportável. A tempestade estava apenas começando, e as respostas ainda estavam longe. O que faria agora? As sombras se aproximavam, e o jogo acabara de tomar uma nova virada. Marcos olhou para Juliana, a confusão estourando em seu peito como um balão prestes a estourar. Juliana, o que você está fazendo aqui? A incredulidade misturava-se ao pânico. O homem com a arma não tirava os olhos de Alex e Léo, enquanto a tensão no ar se tornava palpável. Eu não sou a única que está aqui com segredos, Marcos. Juliana disse, sua voz firme, embora trêmula. Seus olhos refletiam um medo profundo, mas uma determinação ardente também se escondia nas sombras. Eu sou a única que pode te ajudar a entender isso. Entender o quê? O que está acontecendo? Ele mal conseguia articular as palavras entre pensamentos confusos, mas a expressão dela indicava que algo muito maior estava em jogo. E antes que ele pudesse processar, o homem com a arma interrompeu. Basta, eu não tenho tempo para suas intrigas familiares. Os meninos sabem mais do que você pensa. E você, Juliana, sabe muito bem o que está acontecendo.
Então me digam tudo agora. O ambiente estava elétrico. Marcos sentia o nó na garganta apertar ainda mais. O que será que Juliana escondia? Ela deu um passo à frente, o rosto determinado. Marcos, quando nos separamos, eu descobri coisas. Coisas sobre a nossa família que você nunca soube. Sobre a herança. Isso não é só uma fortuna. É uma maldição. E nós dois estamos no meio disso. Maldição? Alex sussurrou, a confusão marcando seu rosto. Léo, ainda paralisado, olhou para o pai, buscando uma explicação, uma lógica em tudo aquilo. Você não pode acreditar nela, o homem gritou. Ela tá desesperada, tentando salvar você e seus filhos. Mas a verdade é que a herança em si carrega a ruína. Eu não sei do que você tá falando, Marcos disse, mas a voz dele tremia. Cada palavra pulsava com uma nova dúvida. Juliana então lançou um olhar rápido para o homem, antes de voltar a se dirigir a Marcos. A história que André me contou antes de morrer é mais profunda do que eu imaginava. Ele mencionou algo sobre uma linha de sangue que se estende por gerações. E a chave para tudo isso estava com você. Uma onda gélida percorreu a espinha de Marcos. A ideia de ser parte de algo tão sombrio o paralisava. Não era só uma fortuna, ele repetiu. Agora mais para si mesmo do que para ela. Isso pode estar arruinando nossas vidas. E tudo pareceu parar. O homem franziu a testa como se tivesse recebido um golpe, e seu olhar se deteve em Juliana. Um misto de fúria e desconfiança. O que você realmente sabe, Juliana? Por que isso importa tanto a você? O legado. Ele envolve mais do que dinheiro. Tem a ver com quem somos de verdade, ela respondeu, gesticulando com as mãos. Isso inclui os gêmeos, sua vida, tudo. E eu sempre soube, mesmo antes de nos separarmos, que havia algo de especial neles. Nesse momento, as paredes da mansão pareciam se apertar. Marcos sentiu o peso das palavras dela, ainda o eco do homem com a arma no fundo de sua mente. E como um relâmpago cortando o céu, uma lembrança subiu à tona. O último encontro com André antes de sua morte. Ele se afastou em um momento de desespero, sussurrando algo sobre um antigo encantamento, que poderia muito bem ser a chave de tudo. Eu não posso deixar que vocês carreguem isso. A voz trêmula de Juliana cortou a mente de Marcos, permitindo-se serem apanhados nesta teia, experiências que jamais deveriam ser vividas. Antes que ele pudesse compreender plenamente, o homem disparou seu olhar ameaçador para os gêmeos novamente. É hora de você decidir, Marcos. Proteger sua família significa se livrar da maldição antes. E eu sei o que fazer. A adrenalina tomou conta de Marcos. Ele olhou para Juliana, depois para o homem, e depois de novo para os filhos. O que era aquilo? Uma escolha que poderia arruinar todos eles ou uma chance de salvar o que restava de sua família. O tempo parecia uma eterna tortura, e ele sentiu um frio na espinha. Antes que ele pudesse pensar, um clamor irrompeu do fundo da casa, parecendo ecoar por todas as paredes. Um estrondo seguida de um grito potente. A porta da mansão se abriu com um estrondo, as primeiras gotas da tempestade começando a cair. Não era só uma tempestade do lado de fora. A verdadeira tempestade estava prestes a desabar sobre eles. E tudo o que Marcos conseguia pensar era: o que mais você esconde, Juliana? Essa pergunta pairava no ar, com a sensação de um novo mistério nascendo, enquanto o caos apenas começava a se instalar. O que realmente se escondia nas sombras? E até onde Marcos iria para proteger aqueles que amava? Marcos estava congelado, o coração disparando enquanto a tempestade começava a rugir do lado de fora. Ele olhou para Juliana, seus olhos carregando tantas perguntas. Mas a verdadeira tempestade iria muito além do clima. O homem que segurava a arma parecia se impacientar. A tensão no ar era elétrica. Você não pode ficar aqui. Você não entende o risco. Marcos gritou, tentando afastar Juliana para longe do homem. Mas ela estava firme, sua expressão determinada. Não podemos deixar isso assim, Marcos.
O que André deixou não é apenas um teste para nós, é uma armadilha. E antes que alguém pudesse responder, um grito cortante ecoou pela casa. Uma figura conhecida, uma mulher que Marcos nunca pensou que veria ali, apareceu à porta. Era Rosa, a babá que havia cuidado dos gêmeos. Olhos arregalados e lábios trêmulos. Ela entrou com uma expressão de pânico. Ela tá aqui. Tá vindo. Quem? O que você tá dizendo? Marcos disparou, sua cabeça girando. O horror começava a se enraizar em cada fibra do seu ser. Ela, a verdadeira herdeira. Rosa gaguejou, o olhar perdido. Ela tá atrás de vocês. E o que André deixou é muito mais complicado do que você imagina. Numa fração de segundos, a sala ficou em silêncio. O homem com a arma ficou imóvel, sua expressão mudando de hostilidade para pura confusão. O que você quer dizer com a verdadeira herdeira? Ele exigiu, o tom mais urgente do que antes. Ela é a chave para tudo isso. Rosa insistiu enquanto se aproximava mais, quase ofegante. Se a maldição alcançar os gêmeos, tudo estará perdido. E sobre a herança? Ela hesitou, o medo tomando conta de sua voz. Ela não desejava, mas você, Juliana, é parte disso. Uma onda de choque percorreu a sala. Em um instante, todos olhavam para Juliana, que estava pálida como uma folha. O quê? Eu não sou parte de nada? Ela parecia confusa e assustada. Mas você é, Rosa repetiu com firmeza. André descobriu algo. Algo que seus ancestrais fizeram. E agora você tem que escolher. Ficar e lutar contra isso ou fugir e deixar tudo para trás. Juliana virou-se para Marcos, lágrimas brilhando em seus olhos. O que está acontecendo, Marcos? Eu não sei o que fazer. E nesse momento, uma explosão surda ecoou pelos fundos da casa. A porta da cozinha foi arremessada para dentro. A fumaça escura se espalhou pelo ar e o horror tomou conta. Uma figura apareceu, envolta em fumaça, com uma presença assustadora que projetava sombras dançantes nas paredes. Era uma mulher. Sua pele era pálida como a morte e seus olhos brilhavam com uma fúria que Marcos nunca tinha visto. Finalmente reunidos, ela sussurrou, dando um passo à frente, enquanto a tensão se tornava quase insuportável. Vocês não fugirão do que realmente são. A voz dela soou como um eco cruel. E como se a própria casa estivesse respirando em terror, o ambiente começou a se contorcer. Why you? What do you want? O homem com a arma estava inquieto, seu olhar nervoso saltando entre os presentes. Eu quero o que é meu. E vocês são o que restou dessa linhagem. O que André escondeu e que vocês têm evitado. É hora de enfrentar a verdade. Marcos sentiu seu estômago revirar. Tudo estava mudando. A verdade que parecia se desenrolar diante dele não era apenas uma herança, mas uma ligação entre eles que nunca poderia ser quebrada. Juliana, o que quer dizer com isso? Ele perguntou, o medo com um aperto insuportável em seu peito. Mas antes que alguém pudesse responder, da mulher se fixaram em Alex e Léo. Vocês são as chaves de um legado que nem seus pais compreendem. Já que estão aqui, a escolha é sua. Lutar ou se render. Marcos sentiu o peso da revelação, um nó apertado na garganta. E naquele instante, a casa não era mais apenas um lar, mas uma prisão com segredos prontos para explodirem. O que realmente havia na herança? A tempestade externa palpitava, agora refletindo os tumultos internos. Era um momento decisivo, um ponto sem volta. A conexão, a maldição e as escolhas que moldariam o futuro estavam todos prestes a colidir. E Marcos sabia que nada seria como antes. Marcos observou a figura ameaçadora da mulher à sua frente. A escuridão pairando como um manto sobre todos. O ar estava carregado de tensão e o clima externo se intensificava, trovões ressoando ao longe. Quem é você? Ele exigiu, sua voz tremendo enquanto tentava proteger os filhos, a verdade pairando no ar como um veneno prestes a ser inalado. Eu sou a verdadeira herdeira,
e vocês não conseguem fugir de mim. A mulher sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, o que fez o sangue de Marcos gelar. Os filhos estavam abaixados, um misto de confusão e medo estampado em seus rostos. Seus filhos. Ambos são parte de algo muito maior. O que André deixou é muito mais complexo do que você pensa. A cada palavra dela, os olhares se tornavam mais pesados. As revelações ameaçando derrubar a vida que ele acreditava conhecer. E o que é esse algo maior? Juliana gritou, a frustração em sua voz ecoando na sala. Me diga agora! A mulher se aproximou e com uma calma perturbadora apontou para Lem. Esse garoto, ele possui habilidades que você não imagina. Habilidades ligadas à origem da maldição. E você, Marcos, é apenas um peão neste jogo. O mundo de Marcos desmoronou. Léo, o que você quer dizer? Ele olhou para o filho, buscando um sinal de que aquelas palavras eram apenas uma invenção. Mas a expressão de Léo estava distante. Seu olhar fixo na mulher, como se estivesse em transe. Você acha que só precisa protegê-los, mas eles têm poderes que foram passados de geração em geração. E quanto a Alex, ele é a chave que vai desbloquear tudo isso. A voz da mulher ressoava como um eco em suas veias. Uma onda de pânico tomou conta de Marcos. Não, isso não pode ser verdade. Ele se virou para Juliana, buscando apoio. Diga-me que isso não é real. Acha que eu permitiria que algo assim acontecesse com os nossos filhos? Você sempre foi cego, Marcos. Juliana gritou, a indignação quase a consumindo. Eu também sou parte disso. Eu sou a ligação entre vocês e o legado. André nunca me contou tudo, mas eu sou descendente dos protetores. E por mais que isso pareça um pesadelo, é a verdade. Os olhos de Marcos se alargaram em choque. As palavras dela cortaram fundo em seu coração. Uma dor visceral. Você sabia disso? O nó na garganta dele aumentava. Traços de traição surgindo como sombras. Não sabia a extensão, mas sempre soube que havia algo mais em jogo. Sempre soube que estava em perigo. Juliana estava a um passo dele, a emoção fervendo em seu olhar. Mas antes que ele pudesse responder, a atmosfera mudou. O homem com a arma gritou. O que você está fazendo, Juliana? Isso não é hora para revelações pessoais. A mulher, ainda rindo com desdém, parecia se alimentar do caos. Nada disso importa mais. A maldição precisa ser passada e o que vocês têm não pertence mais a vocês. E então, num movimento rápido, ela lançou uma energia que fez tudo ao redor tremer. Marcos sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. E antes que pudesse entender, um grito estrondoso irrompeu da boca de Léo. Pai, seu filho estava envolto em uma luz resplandecente, e em um instante a mansão pareceu vibrar. A revelação era aterradora. Léo estava se transformando, uma mudança de identidade que fazia com que a realidade gravasse novas regras. A energia emana dele, infiltrando-se nas paredes como se a casa estivesse viva. Os olhos de Marcos se encheram de lágrimas enquanto ele tentava alcançar o filho. Léo, volte! O que está acontecendo? E com um último pesadelo, a luz de Léo explodiu em um brilho ofuscante. Uma onda de choque varreu a casa, e tudo pareceu pender entre a vida e a morte, enquanto a mulher eterna riu, sua voz ecoando como um lamento que refletia séculos de dor. Quando a luz finalmente começou a minguar, a casa ficou em silêncio. Léo não estava mais ali. Apenas a sombra de quem ele costumava ser permanecia. E a verdade invisível, guardada por tanto tempo, agora estava completamente exposta. O que podia ser feito? O destino da família pendia em um fio, e Marcos sabia que a batalha estava apenas começando. Ele se virou, a determinação crescendo em seu peito. O que você fez ao meu filho? O som da tempestade rugia lá fora, um prenúncio do que estava por vir. E no fundo de sua mente, uma única pergunta ecoava. O que mais estava escondido sob a superfície desse legado?
Marcos observou a figura esmagadora da mulher à sua frente, o coração acelerado e a mente em turbilhão. A atmosfera era densa, cheia de uma eletricidade que o fazia suar frio. Ele olhou para os gêmeos, ainda paralisados e confusos. Léo! A voz dele soou como um eco angustiado, mas a luz havia desaparecido. E o menino estava... onde? O desespero crescia. Já chega de joguinhos! Gritou o homem com a arma, sua raiva agora direcionada àquela figura sombria. O que você quer dizer com ser a verdadeira herdeira? Os olhos da mulher brilharam com um olhar decidido. Querem saber, então? Eu sou a chave para a liberação e a condenação desta maldição. Sou a descendente direta daquela que iniciou tudo isso. André detestava as verdades antigas. Ele temia o que fazia parte de sua história. O mundo de Marcos desabou. Ele olhou para Juliana, sua ex-esposa, e cada palavra que a mulher dizia ecoava como uma bomba em sua mente. Como você pode estar envolvida nisso, Juliana? Ele às vezes queria acreditar que tudo era uma encenação, que nada daquilo era real. O medo de que tudo desmoronasse em um ritmo quase hipnótico. Eu não sei, Marcos. Só sei o que ele me disse, o que eu sempre soube. As lágrimas corriam pelo rosto de Juliana. Ela estava em pânico agora, enquanto a figura obscura girava os olhos. Mas antes que pudesse responder, o ruído intenso soou da cozinha. Um barulho de pratos quebrando e vidro estilhaçando. O coração de Marcos parou. Eduarda! Ele nunca deveria ter dito isso, mas a filha que ele nunca conheceu ingressou em sua mente como um fantasma. A sua verdadeira herdeira é tudo o que eles nunca desejaram, gritou a mulher. Ela é a razão da maldição, e se você não a proteger, tudo o que vocês têm vai se tornar uma lenda, uma memória perdida. Os próprios filhos de Marcos estavam em um estado de frenesi, tentando entender a gravidade da situação. O que a mulher estava insinuando? Havia mais? Era como um pesadelo, e a única porta era para escapar. Eu não entendo, Alex gritou, a voz trêmula e encolhida. Ele olhava para o pai, buscando alguma resposta que aliviasse a dor que se arrastava naquele momento. Quem é Eduarda? Sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando o ambiente começou a mudar. A casa parecia vibrar. E ruídos dizia um dos rostos conhecidos, um homem que ele nunca pensou que veria ali. Era André, seu amigo de infância. Mas não o André que ele conhecia. Este André estava mais pálido, parecia um eco de um passado distante. Vocês não podem escapar do que é seu, o que foi selado. A mulher olhou para ele com desespero, a fúria se transformando em medo. Não, não pode ser verdade. Eu não estou pronta. Uma onda de confusão tomou conta do ambiente. Os gêmeos trocavam olhares sem entender. E mesmo Juliana, que pensou ter tudo sob controle, ficou paralisada. Mas não havia escape. A maldição estava prestes a ser revelada. E em um movimento súbito, a energia da presença de Eduarda se fez sentir, disparando pela casa como um relâmpago em uma noite de tempestade. Despertem, vocês precisam entender quem realmente são. Era o clamor de uma voz que ecoou como um rugido no mais profundo do ser de Marcos. Ele olhou para os filhos, o olhar desesperado de Alex, refletindo seus medos mais profundos. O que estava escondido por trás de toda aquela escuridão? O que mais eles iriam descobrir? E, principalmente, o que significava ser parte de uma linhagem marcada pela dor. A tempestade não era apenas algo do lado de fora, mas uma convulsão interna que estava prestes a custar muito mais do que poderiam imaginar. E à medida que as vozes se elevavam, Marcos percebeu que o verdadeiro jogo estava apenas começando. A tensão na sala crescia a cada segundo. Os olhares estavam fixos na mulher à frente, a verdadeira herdeira. As vozes pareciam ecoar ao... Marcos sentia a presença de algo maior, algo que estava prestes a se revelar. E da porta, a figura de André parecia observar tudo com um semblante sério, os olhos vazios. Vocês não podem fugir do que verdadeiramente são. A mulher falou novamente,
suas palavras reverberando na mente de Marcos. As lembranças começaram a deslizar por sua memória. Eduarda. Quem era essa criança que nunca conheceu? No meio desse turbilhão de emoções, algo inesperado aconteceu. Um grito alterado irrompeu da cozinha. Era um som agudo, uma mistura de dor e terror, como um jato de adrenalina. Todos se viraram em direção à origem do barulho. O homem que antes estava intimidando a todos começou a correr para a cozinha, sua arma ainda em punho. Não, espera! Marcos gritou, mas foi tarde demais. Um novo estrondo ecoou, as paredes tremendo como se o próprio coração da casa estivesse prestes a se despedaçar. A mulher olhou horrorizada e Juliana agarrou o braço de Marcos, os olhos arregalados. Isso não está certo. O que está acontecendo? Ela sussurrou, a mente ferida por uma verdade que ainda não poderia entender. O homem desapareceu atrás da porta e um segundo depois, todos ouviram o impacto de algo pesado caindo no chão. Um silêncio mortal se instalou, e Marcos, tomado por uma mistura de coragem e medo, caminhou até a entrada da cozinha. Assim que ele entrou, o cenário que encontrou paralisou seu corpo. O homem estava estirado no chão, e do seu lado, uma figura pequena e familiar encolhida, tremendo. Eduardo. A palavra saiu de sua boca como um sopro. Sua filha, a filha que ele pensou ter perdido para sempre. O rosto dela estava pálido, os olhos marejados, e a expressão mostrava que o horror se tornara real. Eu só queria entender. A pequena voz dele fez o coração de Marcos afundar. Mas logo, a expressão de dúvida se transformou em um olhar de determinação. Você tem que ir. A maldição está se aproximando. Não podemos deixar que eles dominem tudo isso. Eduarda, o que você sabe? As palavras de Marcos soaram como um pedido de socorro, mas a jovem já se levantava, com uma força que não parecia pertencer a uma criança. É tarde demais, pai. Você não percebe que esteve cego por toda a vida? Todos nós estamos. E agora, com a morte dele, tudo foi desencadeado. Ela gesticulou em direção ao homem no chão. Ele não era o único que estava atrás de mim. Eles sempre estiveram, esperando o momento certo para atacar. O olhar da mulher verdadeiramente herdeira disparou em lágrimas. Você não pode deixar que ela prossiga. Você tem que escolher quem proteger. A revelação é como um soco no estômago de Marcos. O mundo ao seu redor começando a se desfazer. Ele olhou de volta para sua filha, o amor e o desespero se fundindo em seu peito. Mas você é a única coisa que importa para mim. Não vamos deixar que isso aconteça. É isso o que todos pensaram. E agora estamos aqui, presos entre passado e futuro. Eduardo parecia ter atingido um ponto de ruptura. E em um instante a tempestade exterior se intensificava, trovões ecoando como um lamento do céu. Antes que ele pudesse entender a gravidade da situação, uma figura saída da sombra apareceu. Era outro membro da família. Um parente distante, que muitos acreditavam ter sido esquecido. Vocês não podem escapar da linhagem. O legado está se movendo, e agora que a verdade foi revelada, não há volta. O caos estava prestes a se instaurar, e Marcos, ao observar a expressão de horror nos rostos dos seus filhos, entreabriu a boca. O que mais ele não sabia? O que mais estava escondido? Os olhares estavam fixos, e o peso das escolhas lhe soava como um tambor ensurdecedor em seu ouvido. E enquanto tudo ruía ao seu redor, a verdadeira batalha começava a ser travada, não apenas entre eles, mas por toda uma geração marcada por uma herança de segredos, dor e destino. Como escapar dessa verdade tão devastadora? A pergunta pairava no ar, como um eco infernal. Marcos contemplava aquele cenário horrível, a tensão aumentando a cada segundo. A imagem de Eduarda, sua filha perdida, e a mulher ameaçadora pareciam surreais. O homem estirado no chão, com vida que se esvaía, tornava tudo ainda mais confuso. O desespero tomou conta dele. Eduarda, não, fique atrás de mim. Mas a menina estava decidida. Pai, você precisa entender. A voz dela estava firme. A maldição vem de escolhas que fizemos, e agora não temos tempo.
A verdadeira natureza de todo esse legado está prestes a se revelar e eu sou a chave. Juliana parou, a incredulidade clara em seu rosto. Do que você está falando? O que significa ser a chave? O que isso tem a ver com a maldição? Por quê? A voz de Eduarda falhou, mas ela respirou fundo. A voz sabia de tudo isso. Ela fez um pacto, um acordo antigo com forças além de nossa compreensão. E eu sou a única que pode quebrar esse ciclo. Ela olhou diretamente para Marcos, um olhar que misturava medo e determinação. Juliana, agora em choque, sussurrou. A avó? Você nunca mencionou sua avó. O que está acontecendo, Marcos? Antes que ele pudesse responder, um uivo cortou o ar, e a figura sombria da mulher se aproximou deles. O que você pode fazer, Eduarda? Você só é uma criança. O legado exige sacrifícios. Você será incapaz de alterá-lo. Marcos sentiu uma onda de fúria. Não, você não vai machucar minha filha. O que quer que esteja acontecendo, faremos juntos. Mas algo mudou naquele momento. A mulher sorriu. Um sorriso que parecia mais uma máscara. Vocês acham que tem controle? Há muito mais em jogo. Eduarda não é apenas a chave, mas também a maldição. A revelação cortou como uma faca. Marcos sentiu seu estômago revirar. O que você quer dizer com isso? Ele mal podia acreditar nas palavras que saíam da boca dela. Eduarda foi concebida sob estrelas que não deveriam se encontrar. Isso a torna a descendente das forças que foram seladas. O eco da voz da mulher reverberou na sala, e os trovões lá fora pareciam responder. Eduarda olhou para o chão, lágrimas escorrendo em silêncio. Não, isso não pode ser verdade, eu nem sabia. E então tudo pareceu desmoronar. O homem que estava no chão, ainda ali, de repente começou a se mover, levantando-se lentamente. A verdade sempre vem à tona, não é mesmo? A família de vocês tem um passado sombrio. Sua voz estava entrecortada, mas havia uma força que não estava presente antes. Os olhos de Marcos se arregalaram. Você não pode estar vivo. O homem se levantou, o olhar malicioso. Eu sempre estive aqui, apenas à sombra, esperando. E agora, a verdade se revela. A antiga linhagem que vocês pensaram ter escapado, agora vocês devem arcar com as consequências. A volta do homem disparou a adrenalina em Marcos, e ele sentiu a necessidade de proteger Eduarda e Alex. Não! Larguem os meus filhos! O ambiente parecia tremer com os ecos de antigas maldições. As consequências de seus atos agora voltam para cuspar em vocês. Eduarda não é apenas a chave, ela é o catalisador para o que vem a seguir. E isso você não pode impedir. A sala explodiu em uma luz ofuscante, e quando a visão de Marcos voltou ao normal, ele ficou paralisado. Eduarda estava envolvida por uma aura brilhante, mas ao mesmo tempo escura, as sombras dançavam ao seu redor, formando figuras grotescas. Eduarda, não, o que você fez? Ele gritou, o desespero tomando conta dele. Ela olhou para ele, a voz cheia de tristeza. Eu não fiz nada. Estou apenas reagindo. Esta linhagem não foi feita para ser silenciada. Marcos caiu em desespero ao perceber que a luta não era mais apenas pelo controle, mas por salvar a filha da verdadeira natureza que ela não sabia que possuía. E tudo havia mudado de uma forma irreversível. O que mais estava escondido sob essa verdade devastadora? Ele sentiu um frio subir pela espinha, e a pergunta ecoou em seu coração. Estariam eles realmente prontos para encarar tudo isso? A tempestade se aproximava, e um novo conflito desenhava-se no horizonte. Eduarda estava cercada por uma luz ofuscante, e Marcos sentiu o terror crescer dentro dele. A presença obscura da mulher parecia se divertir, suas palavras eram como facadas. Ele não conseguia entender o significado daquilo tudo. Enquanto o homem estirado no chão se levantava, as mãos tremendo, mas com um sorriso malicioso. Você finalmente despertou, Eduarda, ele gritou, rindo com um tom cruel.
a herdeira da linha que foi selada. Estava se escondendo, mas já não há como fugir do seu destino. E o choque percorria o ambiente como uma onda. A verdade estava desmoronando, e algo profundo e ancestral estava prestes a se revelar. O momento estava carregado de tensão. Marcos gritou para que a filha ficasse atrás dele, mas ela se manteve firme, o olhar penetrante. Pai, não podemos mais ignorar isso. Precisamos enfrentar. Juliana estava em choque, e os gêmeos olhavam, os olhos arregalados. Eduarda, o que você quer dizer com herdeiro? Alex perguntou, a voz trêmula. O desespero na voz deles ecoava como um lamento, mas a resposta estava prestes a ser revelada. Mas antes que qualquer resposta pudesse ser dada, um estrondo ensurdecedor veio da porta da cozinha, e tudo começou a desmoronar. A estrutura da casa parecia tremer, rachar e estalar como se o próprio passado estivesse tentando escapar. Então, uma figura irradiando terror apareceu na entrada. Finalmente, eu cheguei. Uma mulher coberta por um manto escuro entrou, os olhos brilhando com uma intensidade que parecia cortante. O ambiente parecia paralisar diante dela. A presença dela monopolizava o espaço. Era como se a própria escuridão tivesse vindo à vida. — Quem é você? Marcos gritou, a adrenalina bombeando nas veias, seus instintos de proteção emergindo. — O que você quer com minha família? Ela sorriu. Um sorriso cruel que fazia o sangue de Marcos ferver. Eu sou a única que pode trazer equilíbrio. Sou a sombra que conecta o passado ao futuro. E você, Marcos, está no meio disso tudo. A cada palavra, a sala parecia congelar. Um silêncio mortal tomou conta. Nesse momento, o homem que estava no chão começou a rir, sua voz ecoando como um eco cósmico. Você não tem ideia, Marcos. Nunca soube que estava cercado pelas respostas. Apenas resgatou a maldição que você tentou esconder. As palavras dele cortaram como um golpe. O coração de Marcos disparou. Eduarda era mesmo a chave. Mas para o quê? Como poderia equilibrar esse legado sombrio? Eduarda, o que isso tudo significa? Ele berrou, a preocupação entranhada em cada sílaba. Ela parecia confusa e destroçada. Eu não sei, pai. Mas a verdade é que a maldição, ela não é apenas meu fardo. O olhar dela estava misto de dor e desafio. É nossa, é de todos nós. As revelações estavam se desenrolando como um filme trágico diante de seus olhos. Tudo o que pensara saber agora parecia instável. A mulher de manto avançou, suas mãos gesticulando como se chamassem algo. Você é o herdeiro também, Marcos. A linhagem está em você. E Eduarda, ela é o catalisador de toda essa transformação. E nesse momento fatídico, um grito irrompeu da sala, uma voz familiar que fez o coração de Marcos parar. Pai, alguém havia entrado em cena, uma jovem com cabelos longos e ondulados, sua presença iluminando a escuridão. Sou eu, sua verdadeira herdeira, sou a irmã de Eduarda. Os olhares se voltaram, e a revelação foi um soco no estômago. A sala tornou-se em caos de murmúrios e gritos. Eduarda parecia transfigurar-se, os olhos se arregalando em horror. Isso não pode ser! A jovem, com um sorriso que misturava dor e esperança, ergueu as mãos. Sim, sou a irmã que nasci e cresci apenas para ser esquecida. Mas não posso deixar a maldição dizimar o que somos. O mundo de Marcos explodiu em confusão. Uma irmã? Como isso era possível? E o que isso significava para a proteção de sua família? Ele olhou para Juliana, buscando respostas, mas tudo o que viu foi seu próprio desespero refletido no rosto dela. O clima na sala mudou e as sombras pareciam dançar, antecipando a batalha que estava prestes a começar. Agora que a verdade foi revelada, a escolha se torna mais crítica. A mulher de manto disse, a voz ecoando, como se fosse uma sentença. Marcos sabia que uma nova tempestade se aproximava, e quando a tempestade e a verdade se chocassem, tudo o que ele acreditava conhecer poderia se desvanecer para sempre. O desespero e a esperança estavam entrelaçados como nunca. Seria essa família forte o suficiente
para suportar os segredos que agora estavam prestes a mudar tudo? A pergunta deixava um gosto amargo e uma expectativa ansiosa no ar. Eduarda estava cercada pela luz e pelo medo. Marcos, com o coração acelerado, olhava para a filha, a verdade ecoando em sua mente. A mulher com o manto escuro estava mais próxima, exalando poder e malícia. Vocês acham que podem escapar da verdade? Não dá mais para esconder o que somos. A figura açoitava as palavras como se fossem chicotes, e Marcos sentia a tensão no... Não, você está errada. Somos mais do que esses segredos, gritou Marcos. Mas a raiva não fazia eco. Eduarda estava resplandecente, e mesmo abalada, ela segurava a verdade. Pai, precisamos confrontar isso. É hora de quebrar a maldição. E a voz dela tinha uma força que deixou todos em silêncio, até mesmo a mulher de manto, que agora observava com atenção redobrada. O homem estirado no chão olhou em volta, rindo de forma sarcástica. Vocês acreditam que têm o poder de mudar isso? Eduarda, você não pode fugir do que é. Nesse momento, a figura da irmã, sua nova revelação, entrou no jogo. Ela não está sozinha. E você não tem controle sobre nós. Seus olhos brilharam com determinação. O desenrolar da história estava se revelando como um grande enigma. Marcos sentiu o peito apertar. O que mais estava escondido? Ele olhou para Juliana, que estava paralisada, lutando contra a realidade. Mas agora, um fio de esperança começou a surgir. Eduardo ergueu os braços, e a luz ao seu redor cresceu. Começou a emanar poder. Eu não sou apenas estou aqui para libertar e não para ser escravizada. A intensidade na sala aumentou, como se a casa inteira estivesse ouvindo. E então, em um gesto inesperado, a mulher de manto avançou. Se você quer a liberdade, vai ter que lutar por... Mas custará muito mais do que você pode imaginar. A voz dela retumbou contra as paredes. Uma tempestade ensurdecedora começou a rugir lá fora, mas a verdadeira tempestade estava dentro. O homem se levantou. A expressão de diversão agora substituída por uma determinação feroz. Vocês não têm ideia do que estão prestes a enfrentar. Em um movimento rápido, Eduarda lançou um feixe de luz intensa. O impacto ecoou como um trovão, atravessando o espaço e levando o homem ao chão novamente. Todos estavam em choque, mas Marcos conseguiu captar o que estava em jogo. Era uma batalha pela própria essência da família. Eduarda, não pare, nós estamos com você, gritou Alex, e a união deles era palpável. O amor brotava, desafiando a escuridão que o cercava. A luz de Eduarda cresceu ainda mais e as sombras começaram a recuar. A mulher de manto gritou, mas a resistência estava desaparecendo. Não pode ser. Isso não pode acontecer. Vocês não são fortes o suficiente. Marcos nunca se sentiu tão vivo. Nós somos mais do que isso. O passado não vai nos definir. E com o último gesto dela, uma onda de energia arrasadora se espalhou pela sala. Quando a luz se dissipou, o homem e a mulher estavam cercados pela energia da linhagem. As sombras escorrendo como água. Silêncio. O que foi vivido agora pairava no ar. A família estava unida em um círculo luminoso. A escuridão havia se dissipado, mas não sem deixar rastros. Eduarda, com lágrimas nos olhos, olhou para os pais e Alex. Conseguimos, mas e agora? Um novo horizonte se revelava. A luta estava vencida, mas as feridas do passado ainda precisavam de cicatrização. Em meio aos ecos do que aconteceu, a esperança surgiu como uma brisa suave. O futuro é nosso para moldar, juntos, disse Marcos apertando a mão de Eduarda. Então a casa, agora em paz, parecia respirar aliviada. Mas havia uma verdade que não poderia ser silenciada. O passado seria sempre uma sombra à espreita. Maldição poderia ter sido quebrada, mas o legado ainda insistia em ser revelado. As perguntas permaneciam. O que mais essas linhagens escondiam? O que o futuro reservava? E enquanto o céu clareava, Marcos se sentiu pronto para enfrentar qualquer tempestade que viesse. E você? E que você acha que virá a seguir? Este momento é só o começo.
Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Sua participação é fundamental. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. O futuro da narrativa depende do seu apoio.